13. Pô, aqui as coisas eu acho que começam a ficar bem melhores, cara. Porque a gente começa a ver que as coisas podem ser aplicadas no dia a dia utilizando integral e derivada. Beleza? Então vamos lá. Aqui ele fala bem assim: prove que em todos os retângulos com perímetro P, o quadrado é o que possui maior área. Isso é uma questão muito tópica, né? Vamos lá, lembrando aqui que perímetro é a soma de todos os lados, né? Então vou montar aqui um retângulo qualquer. Esse retângulo aqui, eu vou dizer que ele tem uma altura A, altura H. Pronto. Vou fixar a altura. Se essa altura é H, essa outra altura aqui também é H. E aí o que eu vou fazer? Aqui eu vou marcar aqui com uma letra qualquer, sei lá, um X. Vou dizer que essa base aqui é X, beleza? E essa base aqui, por consequência, também vai ser X. Porque em retângulos, os lados opostos são iguais, beleza? Tá bom, então meu retângulo, a altura é H e a base é X. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que ele tem um perímetro fixo, um perímetro P. Então a gente sabe que a soma de todos os lados tem que dar P. Ou seja, H mais X mais H mais X, que é, no total, 2H mais 2X, tem que ser igual a P. Está fixo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou isolar o X. Vou passar isso para o outro lado. A gente vai ter 2X é igual a P menos 2H. E aí, por último, vou dividir por 2. Eu vou ter que X é P menos 2H dividido por 2. Tá, mas por que eu fiz isso? Eu fiz isso para deixar a nossa área em função de apenas uma letra. Do jeito que eu estou escrevendo aqui, o nosso x ele é P menos 2H dividido por 2. Ou seja, na hora que eu for calcular a área não vai depender mais de duas variáveis, base e altura. Vai depender apenas da altura. Por quê? Porque o perímetro é fixo. Então agora eu vou escrever a área. A área a gente sabe que é base vezes altura. Então ela vai ser a base, que é P menos 2H dividido por 2, vezes a altura do meu retângulo, que é H. Beleza? E repare que como P é uma constante, é uma coisa fixa, a área vai depender apenas de H. Então posso escrever até assim, ó. A área depende exclusivamente de H. Tá bom? Outra coisa também que é interessante de se pensar é que o nosso H aqui ele tem um limite, né, para existir. Quer dizer, eu vou escrever isso aqui. O H a gente sabe que ele tem que ser uma coisa maior do que zero, porque ele é um lado. Então, vou escrever aqui. Observe que o H é um lado, ele é a altura do nosso retângulo, então o H tem que ser maior do que zero. E a segunda coisa que a gente tem é que o x ele também é um lado. Se ele também é um lado, a gente tem certeza que P menos 2H sobre 2 tem que ser maior do que zero. Beleza? Porque ele também é um lado. Tá, eu vou passar o 2 multiplicando. Vou passar o H para o outro lado. Vou passar o 2 dividindo. Passando o 2 dividindo, a gente vai ficar com H é menor do que P sobre 2. Oh,
H é menor do que P sobre 2. Então, o que a gente acabou de descobrir? A gente acabou de descobrir que o H está no intervalo. Ele está entre 0 e P sobre 2, beleza? Como ele está no intervalo, a gente pode aplicar a mesma estratégia da questão 12. A mesma estratégia. Então, a gente vai pegar essa função aqui e vamos encontrar. Eu vou pegar aqui a função h, quer dizer, a função área, né? A de h é igual a P menos 2H dividido por 2 vezes H, onde H está nesse intervalo. E eu posso escrever assim, H pertence a 0, P sobre 2. Pronto. Tá aí a nossa questão. Agora basta a gente encontrar o máximo disso aí, né? E comparar com os extremos. Beleza? Então, para encontrar o máximo, que é o que a gente está procurando, a gente vai derivar para encontrar os pontos críticos. Depois que encontrar os pontos críticos, compará-los com as extremidades. Beleza? Então, vamos lá. Vou derivar aqui a linha de H. Deixa eu pensar. Vou usar a regra do produto aqui. Mas poderia multiplicar também. Então, regra do produto. Mantenho o primeiro, derivo o segundo. Então, aqui vai ficar P menos 2H dividido por 2. Derivada de H é 1. Beleza? Então, mantenho o primeiro, derivo o segundo, mais derivo o primeiro, mantenho o segundo. A derivada aqui é uma constante, vai dar 0. E aqui é 2H. Então, aqui vai ficar menos 2. Então, a nossa derivada aqui ficou menos 2 sobre 2. Deixa eu só ver. 0. Aqui dá menos 2. Menos 2 sobre 2. Beleza. Vezes o segundo. Então, tá aí. E aí, a gente vai querer igualar isso aqui a 0 para encontrar um ponto onde a área seja um ponto crítico, né? Então, vamos lá. Eu vou deixar assim. P dividido por 2 menos. Aqui tem como a gente simplificar, né? Vai ficar menos H. E aqui é menos 1, né? Vai ficar menos H igual a 0. E aí, eu vou ter que P sobre 2 é igual, passando para o outro lado, vai ficar 2H. E aí, a gente chega à conclusão de que H tem que ser igual a P sobre 4. Então, tá aí o nosso ponto crítico. Tá, além disso, é necessário a gente ver se a função, se tem algum ponto onde a função não existe, né? Então, a gente não tem nada no denominador, não tem raiz de número negativo, não tem logaritmos negativos. Então, tá tudo ok, né? Então, a gente não precisa olhar aquela segunda parte, que é a derivada não existe. A gente vai olhar só para esse ponto aqui, onde deu derivada igual a 0. Agora, por último, para ver e tirar a prova real aí, de onde é o máximo, a gente vai utilizar o nosso caso aqui, esse aqui, e além disso ainda usar os extremos. Eu sei que assim, aqui a gente tem um H igual a 0 e o H igual a P sobre 2. Isso não tem muito sentido, né, para um retângulo, né? Um retângulo onde um lado é 0, sei lá, ele é uma linha. Será que tem como calcular isso? Mas vamos pensar que seja possível, né? Só para simplificar um pouco a nossa conta e a gente conseguir
resolver isso. Então, vamos começar com o A de 0. Ou A quando o limite se aproxima de 0. É estranho essas bordas aí, né? O A de 0, se eu substituir aqui na minha equação, vai dar P menos 2 vezes 0 dividido por 2 vezes 0. Isso aqui, o A de 0, vai dar 0. Beleza? Próximo. O A de... O próximo é P sobre 2. Não, P sobre 4. O A de P sobre 4. Isso aqui vai dar P menos 2 vezes P sobre 4 dividido por 2 vezes P sobre 4. Beleza, show de bola. Vou continuar aqui as continhas. Aqui, P sobre 4 vezes 2 vai dar P sobre 2. Então aqui a gente tem P menos a metade de P. P menos a metade de P dá metade de P. Então vai ficar P sobre 2 dividido por 2 vezes P sobre 4. Vamos continuar aí. P sobre 2 dividido por 2, você pode usar aquela regra das frações, né? Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vezes P sobre 4. Isso aqui dá P ao quadrado. Aqui dá 16 embaixo, né? P ao quadrado sobre 16, que é um número maior do que zero. Agora, por último, vamos analisar o outro extremo, né? A gente sabe que a gente teria um problema, né, de lado ser igual a zero, mas vamos tentar relevar esse caso aí e vamos tentar pensar que uma linha também é um retângulo, né? Só para facilitar aqui os trabalhos. Então, o próximo é o A de P sobre 2. Se a gente colocar aqui na nossa conta, vai ser P menos 2 vezes P sobre 2, dividido por 2 vezes P sobre 2. Aqui, P sobre 2 vezes 2 vai dar P. Então, vai ficar P menos P. P menos P vai dar 0. Dividido por 2 vai continuar sendo 0. Multiplicado por P sobre 2 vai dar 0. Beleza? Então, o que a gente teria aqui? Se a gente fosse comparar direitinho, aqui a gente teria dois mínimos, né? Então, aqui seria um mínimo e aqui seria um mínimo. Porém, a gente não está tão interessado em mínimo. Ele pediu foi o máximo. Como ele pediu o máximo, a gente vai mostrar que quando o lado é igual a P sobre 4, então o outro lado é P sobre 4, e aí a gente tem um retângulo, beleza? Então, vou escrever aqui. Para A de H ser máximo, o H tem que ser igual a P sobre 4. O H é P sobre 4. E a gente viu anteriormente que o X ele é igual a P menos 2 vezes H sobre 2. Então, se o H é P sobre 4, se eu substituir aqui P sobre 4, a gente vai ter... Nosso X vai ser P menos 2 vezes P sobre 4, dividido por 2. Aqui vai dar P sobre 2, e aí a gente vai ficar com P menos P sobre 2. Vai ficar P sobre 2, dividido por 2. Isso aqui a gente já fez lá em cima, dá P sobre 4. Então, olha que legal. Para a gente ter a maior área, para o A
de H ser máximo, obrigatoriamente o H tem que dar P sobre 4 e o X tem que dar P sobre 4. Ou seja, a gente está falando de um retângulo em que a base é igual à altura. Se a base de um retângulo é igual à altura, então ele não é mais um. Quer dizer, ele continua sendo um retângulo, mas ele é um retângulo especial. Ele é um quadrado. Então, logo, para A de H ser máximo, o, o retângulo tem que ser um quadrado. Tá, o que que isso tem a ver com a vida, né? Um retângulo, o retângulo tem que ser quadrado. Isso aqui é um dos primeiros motivos para você abrir o olho na hora de você escolher, sei lá, por exemplo, a sua casa. Vamos supor que você tem uma casa aqui, em que ela tem essa seguinte forma aqui. Vamos supor que você está comprando várias casas e todas as casas têm o mesmo tamanho de cerca em volta do terreno. Então, um deles pode ser, por exemplo, 2 por 10. O próximo terreno pode ser 3 por 9. O outro, nossa, aqui está muito fora de escala. O outro, 5 por 5. Não, 6 por 6. Repare que todos eles têm a mesma cerca, né, em volta do terreno. Porém, esse terreno aqui, ele tem uma área muito maior que esse terreno aqui. A área desse terreno aqui é 20. A desse aqui é 27. A desse aqui é 36. Então, assim, se você souber cercar bem as coisas, você ganha mais espaço, beleza? Com a mesma quantidade de cerca. Isso é muito incrível. Não sei se aparece aí, mas tem alguns problemas em que eles tentam mostrar que quanto mais é circular, quanto mais lados tem, e sendo regulares, né, maior a área. Ou seja, se eu fizesse uma cerca assim, aqui é um quadrado, né? Se eu fizesse um pentágono, e esse pentágono tivesse, aqui é 12, 24, e esse pentágono tivesse 24 de cerca, ele ia ter mais área que esse quadrado. E aí, se eu seguisse fazendo o nosso hexágono com o mesmo perímetro, o hexágono regular com o mesmo perímetro, ele teria mais área do que o pentágono. E assim sucessivamente, até o momento em que você observa que quando você constrói corpos circulares, a área supera a dos outros. Então, é uma coisa muito legal de você refletir que quando você faz coisas circulares, você ganha mais espaço, você sempre tem um espaço maior, com uma quantidade de cerca, com a mesma quantidade de cerca, né? Sei lá, você consegue economizar, ganhar espaço com a mesma quantidade de cerca, beleza? Então tá aí a nossa questão. Questão 13, questão muito boa. Gosto muito. Fico até entusiasmado.